Olá, este é o Literatura Miojo e hoje falaremos sobre a obra O Voyageur Imprudente, O Viajante Imprudente, de René Barjavel. Uma história assim fascinante sobre viagem no tempo e suas consequências, bem inesperadas. Exato. E olha que interessante, foi publicado originalmente em 1943, né? Em plena guerra. Esse livro não só explora essa fantasia da viagem temporal, mas ele também introduz, assim, uma das primeiras e mais intrigantes formulações do famoso paradoxo do avô. É verdade. Então, bora mergulhar nessa história e desvendar os pontos mais marcantes, né? Incluindo como a obra brinca com a lógica e, tipo, com o próprio tecido da existência. Com certeza. Vamos lá. Perfeito. Então, vamos começar do início, né? Quem é o nosso viajante e como essa jornada improvável começa? Bom, o protagonista é Pierre Saint-Menu. Ele é um personagem quase um arquétipo do homem comum, sabe? Jogado em circunstâncias extraordinárias, professor de matemática, descrito como alto, magro, meio desajeitado até. Isso. E aí a guerra o transforma em cabo do exército francês. A história começa mesmo numa noite bem caótica de inverno, uma retirada militar toda desordenada, neve, frio, um caos. E buscando refúgio, ele bate, assim, aleatoriamente numa porta. E que porta, né? Totalmente. É a casa do Noel Essaion, uma figura que parece saída, sei lá, de um conto de fadas meio distorcido. Um inventor recluso, e a descrição é ótima. Super obeso, barba dourada, mas sem pés. Ele apoia os cotocos em almofadas. Nossa. E vive ali com a filha, Annette, jovem, bonita. A atmosfera já é meio surreal de cara, né? Sim. E o mais estranho é como ele recebe o Saint-Menu. Pois é. O Essaion fala, eu estava esperando por você. Como assim? Já estabelece um tom de, sei lá, predestinação ou um conhecimento fora do tempo normal. E aí ele revela logo de cara a invenção dele, um jeito de viajar no tempo. A base de tudo é a noelite, uma substância química que o Essaion descobriu e sintetizou. Funciona com pílulas. Olha que simples. As redondas levam para o passado, as ovais para o futuro. E a cor e a dose definem o quão longe ele vai, né? Horas, dias, anos. Uma mecânica quase alquímica mesmo. Exato. E a primeira experiência do Saint-Menu com isso é: uau, ele toma uma pílula roxa para reviver as 2 horas anteriores. E o impacto é gigante, né? Ele se vê repetindo tudo, ouvindo as mesmas conversas, mas com a consciência do que vai acontecer. Dá uma sensação de onisciência, quase de ser um deus sabendo o futuro ali, imediato. Sim, essa dualidade é muito importante desde o começo. Por um lado, essa exaltação, né? Se sentir superior aos outros que estão ali cegos, mas por outro, ele percebe uma armadilha. Que seria? A própria curiosidade. Ele impede de mudar qualquer coisa. Ele ficou obcecado em confirmar se tudo acontece exatamente como ele lembra. Vira um espectador do próprio passado recente, sabe? Preso pelo desejo de verificar repetição. Que loucura. Já é um aviso das complicações da viagem no tempo, né? Não é só poder, é uma prisão também. Exatamente. Já coloca essa tensão filosófica. Livre-arbítrio versus determinismo. Mesmo sabendo, ele se sente meio que compelido a seguir o roteiro que já conhece. Faz sentido. E o Essaion não para por aí. Ele cria a Noelite 3, que tem um efeito ainda mais bizarro. Criar bolhas de presente eterno. Se aplicar num espaço fechado, tipo um armário, o tempo congela lá dentro. As demonstrações são muito marcantes, né? E um pouco perturbadoras. A manteiga no cofre tudo bem, mas o exemplo do frango vivo. Nossa, esse é tenso. Colocado sob o efeito da Noelite 3, o bicho fica em suspensão total. Nem vivo, nem morto, não envelhece, não se move. Aí desativa o campo e o frango volta à vida do ponto onde parou. Que doideira. Imagina as implicações éticas disso, né? Sobre a natureza da vida, da existência. É uma imagem poderosa. Sugere um controle sobre o tempo que beira o divino, mas também o macabro. É a estagnação perfeita. E para tornar as viagens maiores mais seguras, ele desenvolve o
Como é mesmo? O escafandro do Tom. O traje do tempo. Uma roupa verde meio esquisitona que combina as noelites e protege o viajante. Isso. E tem o acessório-chave, o vibrador. Um aparelho na cintura que, quando ligado, faz o usuário vibrar numa frequência entre o segundo anterior e o seguinte. E o resultado é que ele fica invisível e intangível. Pode atravessar paredes, pessoas, porque, tecnicamente, ele nunca está completamente presente naquele instante. É um fantasma no tempo. Exato. Uma solução bem engenhosa que permite ao Seminole se explorar sem interferir. Pelo menos no começo. E aí, equipado com tudo isso, ele começa as viagens. Tem até uma parte engraçada quando ele viaja só 12 horas para o futuro e dá de cara consigo mesmo num corredor de hotel. Ah, essa cena é ótima. Um estranhamento, mas também uma camaradagem consigo mesmo. Alivia um pouco antes das viagens mais pesadas. Porque logo depois ele vai bem mais longe. Salta para o ano 2052. E a visão que ele tem é sombria. Paris em ruínas. Mas não por guerra nuclear, como a gente poderia pensar. É um colapso tecnológico diferente. A eletricidade, como a gente conhece, parou de funcionar direito no mundo todo. Imagina o caos. Aviões caindo, transportes parados, cidades pegando fogo. É impressionante como o Barjavel, escrevendo lá em 1943, no meio da Segunda Guerra, antecipa essa nossa vulnerabilidade tecnológica, né? Não é a guerra que destrói, mas o colapso da infraestrutura que sustenta tudo. Totalmente. E isso ressoa muito hoje em dia, né? Essa dependência. Demais. É uma crítica muito premonitória. E essa crítica fica ainda mais radical quando o Saint-Menu decide dar um salto gigantesco no tempo, para o ano 100.000. Puxa vida. E o que ele encontra lá desafia tudo que a gente entende por humanidade. O planeta é uma planície verde com uns cones gigantes de terra onde o pessoal mora. O céu é azul intenso e tem um zumbido grave vindo do subsolo o tempo todo. Talvez involução ou uma superespecialização. Não tem mais indivíduos como a gente conhece. Virou tipo castas biológicas, né? Funcionando como órgãos de um superorganismo. Exatamente. É um zoológico de funções. Tem os homens-ventre, que são basicamente sistemas digestivos, os pastores cuidando de uns animais bizarros, tipo as vacas úbere, os soldados, que são massas de músculos para defesa e para respiração coletiva. E os homens-cérebro no subsolo, gerando a energia psíquica que controla tudo automaticamente. Daí o zumbido. E os trios de alerta, com sentidos super aguçados. O que é fascinante e, ao mesmo tempo, perturbador é a ausência total de individualidade, de emoção aparente, de sexo. A comunicação parece telepática ou centralizada. A consciência individual, se é que ainda existe, foi engolida pela função do grupo. Barjavel parece perguntar o que significa ser humano, né? O que a gente perde quando a função é tudo? Será que esse é o fim lógico da eficiência levado ao extremo? Boa pergunta. E no meio dessa colmeia humana, tem a figura mais estranha, a Rainha Montanha. Nossa, essa é demais. Um ser feminino gigante, único, numa montanha artificial, responsável pela reprodução assexuada de todo mundo. E ela atrai os pequenos machos. Que são a única casta que ainda lembra um pouco a forma humana, mas diminuídos e assexuados. Ela atrai eles usando miragens personalizadas, projeções de ideais femininos antigos. Bizarro. Muito bizarro. Uma visão grotesca e, ao mesmo tempo, grandiosa da biologia levada a um extremo. Questiona tudo, progresso, evolução, indivíduo versus coletivo, mas essa exploração do futuro é interrompida por uma tragédia no presente, né? Sim, o Noel é Sion, o inventor, fica super entusiasmado e insiste em ir junto numa viagem, mesmo com os avisos. E durante o retorno de uma dessas viagens para o futuro, dá um problema técnico no traje do Sion ou na conexão entre eles. O resultado é brutal. Horrível. Ele é partido ao meio pela transição do tempo. Metade do corpo fica presa no futuro, a outra metade volta. Uma morte terrível que mostra bem o perigo dessa tecnologia toda. E aí o Saint-Menu vira o único herdeiro da Noelite e de toda essa responsabilidade.
E também herda o afeto da Annette por quem ele se apaixona, né? Sim, e a partir daí as viagens dele ganham um propósito novo, mais pessoal. E talvez mais imprudente ainda. Ele quer um futuro com a Annette, dar uma vida confortável para ela, longe daquela reclusão com o pai. E para isso, ele precisa de dinheiro. Então, ele usa o traje do tempo para uma coisa inesperada. Ele vira o Diabo Verde, viaja para o passado, lá para a década de 1890, e faz vários roubos espetaculares de joias, ouro. Vira uma lenda urbana, uma figura temida. Mas é aí que a coisa começa a complicar de verdade, né? Em termos de causa e efeito. Essas viagens para o passado, mesmo que ele ache que não vão ter grandes consequências, começam a criar umas ondinhas no presente. Exato. Ele percebe mudanças pequenas, mas inegáveis na realidade que ele conhecia. O exemplo mais claro é o do vizinho dele. Ah, sim. Ele conhecia um arquiteto, o Michelet. Mas depois de uma das viagens, como o Diabo Verde, ele descobre que o Michelet nunca existiu. No lugar dele sempre esteve um tal Jarretier, outro arquiteto, história um pouco diferente, mas ocupando a mesma casa, a mesma função, tipo uma substituição sutil do universo. Isso, como se o universo ajustasse as peças para manter a estrutura geral, mas a pessoa específica mudou. E isso perturba muito São Meno. Imagino. Se ações pequenas podem reescrever a existência de alguém, o que aconteceria se ele tentasse mudar um evento histórico gigante? A questão do destino contra a possibilidade de mudar fica martelando na cabeça dele. E ele decide que precisa testar isso. Testar os limites da causalidade da forma mais radical que ele consegue pensar. E o alvo escolhido é Napoleão Bonaparte. Ele bola um plano super audacioso, viajar até o cerco de Toulon em 1793 e matar o jovem tenente Bonaparte antes que ele suba ao poder e mude a história do mundo. É o teste definitivo, né? Para ver se ele consegue mesmo intervir no tempo dessa forma. Ele viaja para 12 de julho de 1793. Invisível e intangível por causa do vibrador, ele se posiciona no meio da batalha, fica observando Bonaparte jovem, cheio de energia, comandando a artilharia ali sob fogo inimigo. Que tensão! Ele acredita que está prestes a redesenhar o futuro da Europa, do mundo todo. No momento H, ele se materializa rapidinho. Só o suficiente para mirar e atirar contra o Napoleão. Um ato que ele pensa ser cirúrgico, histórico. Só que o destino ou a causalidade, sei lá, tem outros planos. No instante exato do tiro, um jovem artilheiro que estava perto, descrito como loiro, alto, magro, uma descrição que lembra o próprio Sem Menu. Se joga na frente do Bonaparte. Heroicamente, leva os tiros que eram para o futuro imperador. O caos da batalha meio que encobre a coisa, mas o Sem Menu, invisível de novo, chega perto do soldado caído, ele ouve alguém gritar o nome do ferido para identificar, Joachim Durdat. E aí? O chão some para ele. Durdat. Ele lembra das histórias da família, do ancestral que lutou em Toulon e sobreviveu milagrosamente a um ferimento grave naquela batalha. A ironia é, nossa, esmagadora. O horror da compreensão o paralisa ali. Ele não só falhou em matar Napoleão, mas ao tentar fazer isso, ele atirou no próprio ancestral. E pior. Pior ainda, a intervenção dele, o ato de atirar, pode ter sido justamente o que garantiu a sobrevivência do ancestral. Talvez o ferimento o tirou de uma situação pior onde ele morreria. Ou talvez ele nem estivesse ali se não fosse a cadeia de eventos que o próprio Saint Menu iniciou sem saber. Meu Deus! Ele não só falhou em mudar o passado, ele criou as condições para a própria existência ao tentar apagá-la. É muito louco. E aí a gente chega no coração do paradoxo que o Barjavel expõe de forma tão brutal, né? Especialmente no pós-fácil que ele adicionou depois. É a formulação clássica, talvez uma das primeiras tão explícitas na ficção, do paradoxo do avô. Vamos repassar a lógica disso. É confusa. É sim. Ponto 1. Saint Menu viaja ao passado e atira no ancestral Durdat antes que ele tenha filhos que levariam ao nascimento do Saint Menu. Ok. Ponto 2. Se o ancestral morre ou não tem descendentes, o Saint Menu não pode nascer. Certo. Ponto 3. Mas se o Saint Menu nunca nasceu, ele não poderia ter viajado no tempo para atirar no ancestral. Uhum. Ponto 4. Então o ancestral tem que ter sobrevivido.
Talvez até por causa da intervenção que só o feriu ou o tirou de um perigo maior, ele sobreviveu, casou, teve filhos e, eventualmente, o Saint-Menu nasceu. E ponto 5, o que o leva, inevitavelmente, a poder viajar no tempo e tentar matar o ancestral, fechando o ciclo. É um nó. Exatamente, um nó lógico que parece impossível de desatar. Como ele pode existir para fazer o ato que impede a própria existência? Muitas histórias depois brincam com realidades alternativas, loops que se corrigem. Mas o Barjavel dá uma solução muito mais radical, né? E perturbadora. Muito mais. Ele não usa multiversos ou linhas do tempo que se apagam. A conclusão do Barjavel é filosófica quase, metafísica. Ele argumenta que o Saminus não fica num ciclo de existência. Não existe. Então o que acontece com ele? Ele transcende essa lógica binária. Ele passa a existir e não existir ao mesmo tempo. Etra e ne pas etra. É uma condição ontológica contraditória, um estado de impossibilidade lógica que o expulsa da própria estrutura do tempo linear, da existência como a gente entende. Uau! Ele vira uma anomalia, preso fora do fluxo normal da realidade. Isso é muito mais profundo do que só dizer, é um paradoxo. Com certeza, transforma a ficção científica numa reflexão quase existencialista sobre o que é ser quando a gente quebra as leis da causalidade. É uma conclusão ousada demais e que marca o leitor. Sem dúvida. Mostra como o Barjavel usou a viagem no tempo não só para a aventura, mas para explorar a fundo questões sobre identidade, realidade, destino e as consequências totalmente imprevisíveis e talvez autodestrutivas do poder tecnológico sem controle, sem ética, sem compreensão. Realmente uma exploração muito rica. A gente vê a crítica à tecnologia lá no Colapso de 2052, a reflexão sobre evolução e individualidade no futuro de 100 mil, e tudo culmina nessa análise vertiginosa do paradoxo temporal e da existência. Mesmo sendo de 43, os temas continuam super relevantes. E a forma como ele arma o paradoxo do avô virou um marco, né? Muitas obras depois beberam dessa fonte, mas poucas foram tão radicais na conclusão filosófica. Concordo plenamente. Fascinante. Exploramos então os corredores do tempo com o Pierre Semianot, vimos futuros distópicos, futuros bizarros e confrontamos um dos paradoxos mais clássicos da ficção científica. Tudo a partir dessa obra fundamental do René Barjavel. E talvez a grande reflexão que fica é sobre a própria natureza da intervenção, né? Mesmo com as melhores intenções ou as piores, tentar manipular o tecido do tempo parece levar a consequências que fogem completamente do controle da própria lógica. Deixa um pensamento final então para o pessoal que está ouvindo. Além da trama e do paradoxo, o que essa história deixa pra gente pensar? Botermunca. Talvez fique a questão, se a própria lógica de causa e efeito pode ser quebrada pela viagem no tempo, como o Barjavel sugere com esse estado de ser e não ser, será que isso quer dizer que a nossa compreensão da realidade é fundamentalmente limitada? Ou será que a viagem no tempo é por natureza impossível, justamente porque levaria a essas contradições que não têm solução? O livro talvez seja um conto de advertência sobre os limites do nosso conhecimento e do nosso poder. Fica a reflexão. O tempo é um rio que a gente pode navegar e mudar, ou é uma estrutura rígida e quem tenta violá-la acaba se anulando? Esse foi o Literatura Miojo. Rápido, mas com gosto de quero mais. Todas as terças e quintas, às 10 horas, uma obra nova. Curtiu? Então procure a obra original Le Voyage en Frodin e experimente a leitura completa, pois nada substitui a leitura de um bom livro. A literatura te espera, sem pressa, mas com prazer.